Olá pessoal, tudo bem? É, eu vou fazer essa videoaula para falar um pouquinho de óxidos, peróxidos e superóxidos, tá bom? E vou começar logo para a gente não perder tempo, tá bom? Então vamos lá. Bom, os óxidos são a última função química que a gente está estudando agora, tá? A gente vai considerar como sendo compostos químicos binários. Compostos binários é quando eles possuem dois elementos só, tá? Então, no caso dos óxidos, o oxigênio necessariamente é um deles, tá? E nos óxidos o oxigênio tem uma característica muito importante, que é a de que o NOx dele é -2, ou seja, é o menor NOx do oxigênio, tá? Quase todos os elementos da tabela periódica formam óxidos, tá? A gente tem algumas exceções, que é o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, então o oxigênio, quando ele é ligado ao flúor, ele não vai ter NOx -2, mas vai ter NOx positivo, tá? E alguns gases nobres, tá? Porque esses gases nobres não costumam fazer, não fazem ligação química, na verdade, né? O hélio, neônio, argônio, criptônio, eles não costumam fazer, eles não fazem ligação química, tá? Então, alguns exemplos aqui de óxidos, tá? A água, ela é um óxido, né? Então, se você for calcular o número de oxidação da água, você vai ver que o hidrogênio é +1 e o oxigênio é -2, tá? Então, a água é a função óxido. A gente tem, por exemplo, o óxido de magnésio, que é o MgO, o óxido de sódio, que é o Na2O, o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, que a gente chama de ferrugem, né? Popularmente chamado de ferrugem, e também forma o minério de ferro, tá? Que é o Fe2O3 também. Aqui a gente tem o N2O, que seria o óxido nitroso, né? N2O, e eu até esqueci de colocar o nome dele aqui, tá? Mas a gente pode chamar também de monóxido de dinitrogênio, tá? Depois vocês vão ver essa nomenclatura para os óxidos, tá bom? Então, os óxidos, o oxigênio vai estar lá com NOx -2 e você vai ter um outro elemento além do oxigênio, tá bom? Como é que a gente formula os óxidos? É muito fácil, é bem mais fácil do que as outras funções que a gente estava trabalhando, porque são dois elementos só, né? Então, por exemplo, o magnésio, como ele é um metal alcalino terroso, a gente já sabe que o NOx dele é +2, né? Como o oxigênio é -2, para poder manter a neutralidade, MgO, né? Só você juntar os dois. Depois a gente tem o Na+, aqui saiu como um índice, mas o mais tinha que ser aqui em cima, né? O Na+, com O2-, vai ter que ser Na2O, né? Por quê? Porque o número do NOx do oxigênio vem para cá e do hidrogênio vem para cá como índice, né? Aqui a gente tem o alumínio +3 e o O2-. Então, o 3 vem para cá no oxigênio como índice e o 2 vem para cá, no caso do alumínio, como índice também. Então, vai ficar a L2O3, tá? Depois a gente tem o cálcio +2 e o oxigênio -2, a mesma coisa que aconteceu antes com o óxido de magnésio. Vai juntar os dois, vai formar o óxido de cálcio. E aqui a gente tem o enxofre +6 e o oxigênio 2-. Então, se a gente fosse ser rígido, ficaria S2, né? O6. Só que S2O6 a gente pode, como é que eu vou dizer? A gente pode simplificar e aí não vai ficar esse SO2, vai ficar SO3. Se você dividir aqui S2O6 por 2, vai dar SO3, tá? Eu tinha colocado errado, tá bom, gente? Desculpa os erros. Então, seguindo. Os óxidos, eles têm classificações que são importantes, entendeu? E tem a ver com o tipo de elemento que forma óxidos, tá?
a gente vai ter primeiro os óxidos básicos. Os óxidos básicos, eles são metálicos, tá? São óxidos metálicos. Nessa categoria aqui, normalmente, a gente tem óxidos que reagem com água e vão produzir uma base, tá? Ou então vão reagir com ácido para formar sal e água. Então, ele vai se comportar como uma base, tá? Então, ele tem essa característica de ser básico. Os elementos que formam óxidos básicos, que têm esse caráter básico acentuado, são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, tá? Eles formam esses óxidos básicos. A gente tem outros óxidos básicos que não são tão básicos quanto esses, tá? Mas que também têm características básicas, tá? Mas não chegam a ser tão básicos ao ponto de reagir com água, mas normalmente reagem com ácido, tá? Então, como exemplo aqui, a gente tem o Na2O, que é o óxido de sódio, ele reage com água e vai formar o hidróxido de sódio, tá? O MgO reage com água e vai formar o hidróxido de magnésio. O Na2O reage com HCl, forma então o sal NaCl e água, tá? E o MgO vai reagir com HCl e vai formar o cloreto de magnésio, que é o MgCl2. Por quê? Porque o magnésio é 2 menos, 2 mais, e o cloreto que vem do HCl, ele é menos 1, então vai formar MgCl2, tá? Que é o cloreto de magnésio, tá bom? Os óxidos básicos, como eu falei para vocês, nem todos reagem com água. Então, os que têm o caráter mais acentuado, o caráter básico mais acentuado, são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Inclusive, a gente faz uma reação, né, do magnésio e do óxido de magnésio no laboratório. Então, infelizmente, a gente não vai poder fazer isso. Eu vou procurar um vídeo na internet para botar para vocês, tá? Então, a gente tem outros óxidos com caráter básico que são insolúveis em água, né? O óxido de alumínio, na verdade, ele nem é óxido básico, tá? Vou até riscar aqui, gente. Acho que é porque eu peguei isso lá e não reparei. O óxido de alumínio não é considerado um óxido básico, não. Ele é considerado, na verdade, um óxido anfótero. A gente vai ver isso depois, tá? Então, pode riscar aí, tá? Então, por exemplo, o óxido de ferro 3, ele tem um caráter básico. Ele não reage com água, tá? Até reage, mas reage de uma forma muito lenta, né? Quer dizer, para todos os efeitos não reage. O óxido de ferro 2, por exemplo, também não reage com água, mas ele tem um caráter básico, o óxido de cobre 2 e o óxido de cobre 1, que são óxidos de metais de transição, né? Então, os elementos lá do bloco D, muitos deles formam óxidos básicos, e normalmente são elementos que têm NOx mais 1, mais 2 e mais 3, tá? Então, esses elementos do bloco D, que tem NOx baixos, né? Até mais 1, mais 2 ou mais 3, eles costumam ser óxidos básicos, né? No caso do óxido de alumínio, ele já tem um caráter anfótero, tá? Eu vou explicar o que é ser anfótero mais adiante, tá bom? Então, como é que seria a nomenclatura desses óxidos, né? A gente tem uma nomenclatura bem geral, que é a nomenclatura da IUPAC, que é a International Union of Pure and Applied Chemistry, tá? Que é uma associação internacional que padroniza, né, tudo que é tudo que é nomenclatura, uma série de questões na área de química, tá? E na nomenclatura da IUPAC, a gente usa prefixos para indicar o número de átomos de oxigênio e do elemento principal no óxido, tá? Então, vocês vão ver que tem vários elementos que a gente naturalmente usa essa nomenclatura. Por exemplo, o Fe2O3, ele é o trióxido de ferro. Então, você vai usar o prefixo tanto no óxido quanto no elemento, tá? Então, trióxido, porque são 3 átomos de oxigênio,
D de ferro, porque são 2 átomos de ferro, tá? Aqui, ó, eu tenho o monóxido de carbono, que vocês já ouviram falar, tá? De um modo geral, a gente pode eliminar o prefixo mono, tá? Mas depende. No caso do monóxido de carbono, a gente não pode fazer isso, porque a gente tem o dióxido de carbono. Se eu falar simplesmente óxido de carbono, fica muito vago. E aí, nesse caso, se eu usar a expressão monóxido, aí fica muito claro de qual é o óxido que eu estou me referindo, tá? Que é o CO, tá? E aí, nesse caso, o carbono a gente não precisa escrever. Então, fica, ao invés de escrever, a nomenclatura completa seria monóxido de monocarbono. Só que a gente costuma omitir o mono no caso do carbono, tá? No dióxido de carbono, a mesma coisa, a gente pode emitir aqui o mono do carbono, tá? Mas a gente é obrigado a colocar dióxido, tá bom? O Fe3O4 é o tetróxido de triferro, tá? E por último, a gente tem o trióxido de enxofre, que é o precursor do ácido sulfúrico, é o óxido que, ao ser dissolvido em água, vai dar origem ao ácido sulfúrico, que é muito conhecido da gente, né? Então, seguindo, a gente tem ainda os óxidos ácidos, tá? Que são óxidos que reagem com água, produzindo um ácido, ou reagem com uma base, produzindo sal e água, tá? Eles são chamados também de anidridos. A palavra anidrido significa o ácido sem a água, tá? Normalmente, eles são formados por não metais ou então por metais do bloco D com NOx alto, tá? Com NOx muito alto. Esses óxidos, eles são covalentes, tá? No caso dos óxidos metálicos, eles têm uma característica, desculpa, dos óxidos básicos, né, que nós falamos anteriormente, eles têm características de elementos, têm características iônicas, tá? E aqui, inclusive, os metais de NOx alto, eles também formam ligação covalente, tá? Então, vamos lá, alguns exemplos. Eu tenho o SO2, que é o dióxido de enxofre, quando reage com água, forma o ácido sulfuroso, né? O SO3, quando reage com água, forma o ácido sulfúrico, tá? O CrO3, por exemplo, que é o trióxido de cromo, ele reage com água para formar o ácido crômico, tá bom? Então, o trióxido de cromo, que é o cromo com número de oxidação alto, né? Aqui nesse caso ele tem NOx mais 6, ele tem essa característica ácida e ele é um óxido de caráter covalente, tá bom? Mesmo sendo um metal do bloco D, tá bom? Então, os óxidos ácidos, eles têm uma nomenclatura específica, tá? Que é utilizando a palavra anidrido, que significa o ácido sem a água, tá? Então, a gente tem o anidrido sulfúrico, que é o trióxido de enxofre, que a gente viu anteriormente, né? Ele vai reagir com água e vai formar o ácido sulfúrico, tá? A gente tem o SO2, que é o anidrido sulfuroso, reage com água, forma o ácido sulfuroso. Tá vendo? Então, na verdade, ele tem o mesmo nome do ácido, só que ao invés de você usar a palavra ácido antes da nomenclatura, você vai usar a palavra anidrido, tá? Então, o óxido que dá origem ao ácido sulfúrico tem o mesmo nome que ele, né? É o anidrido sulfúrico, tá? O óxido que dá origem ao ácido sulfuroso é o anidrido sulfuroso, tá? Recebe o mesmo nome. O óxido que vai dar origem, por exemplo, ao ácido nitroso, vai receber o nome de anidrido nitroso, tá bom? Que é o N2O3, tá bom? O anidrido nítrico, ele dá origem ao ácido nítrico, tá? E por último,
Como exemplo, a gente tem o anidrido nitroso nítrico, que é o NO2. Ele recebe esse nome porque ele dá origem a dois ácidos, tá? Que é um anidrido duplo. Ele forma ácido nitroso e ácido nítrico quando você reage ele com água, tá bom? Agora eu quero chamar a atenção o seguinte. Aqui, N2O3 e N2O5, se vocês repararem bem, quando eles reagem com água, eles dão origem a duas moléculas cada um, tá? Isso por quê? Porque cada molécula individualmente tem um nitrogênio, né? E cada molécula de ácido só tem um. Então, por isso, quando a gente reage com água, ele vai formar, então, duas moléculas de ácido nitroso e duas moléculas de ácido nítrico, tá bom? Então, seguindo. Aí, eu lembro que eu falei que eu ia falar dos óxidos anfóteros? Então, os óxidos anfóteros, eles são óxidos que reagem tanto com ácido como com base. Eles são anfóteros porque eles têm uma espécie de um caráter dúbio, né? Podem estar lá ou cá, ou seja, ou eles podem funcionar como ácido ou como base, dependendo de quem está reagindo com eles, tá? Ou seja, se você reage, por exemplo, o óxido de alumínio com um ácido, ele vai se comportar como uma base. Se você reage ele como uma base, ele vai se comportar com um ácido, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele está reagindo com o ácido clorídrico. Então, ele vai formar um sal, cloreto de alumínio, né? E 3 moléculas de água. Aqui, como ele está reagindo com a base, hidróxido de sódio, ele vai funcionar como ácido. Então, ele vai formar, na verdade, o que a gente chama de aluminato de sódio, que é o NaAlO4, tá bom? E eu tenho um outro exemplo também, que é o ZnO2, o óxido de zinco. Ele também é um óxido anfótero, tá, gente? Ele reage com água para formar o cloreto de zinco, né? Então aqui, desculpa, ele reage com o HCl, né? Por exemplo. Então aqui ele tem um caráter básico. E aqui embaixo ele está reagindo com hidróxido de sódio e está formando o que a gente chama de zincato de sódio, tá? Que é o Na2ZnO2, tá bom? Aqui ele funcionou como um ácido, ok? Então, seguindo. E a gente tem ainda, esse não é o último, depois a gente tem mais um, são os óxidos neutros ou indiferentes. Não sei se vocês repararam, a gente está classificando esses óxidos de acordo com o caráter deles, ou seja, ácido ou básico, né? Então a gente tinha os óxidos básicos, os ácidos ou os óxidos anfóteros. A gente tem aqui os óxidos neutros ou indiferentes, ou seja, eles não reagem nem com ácido e nem com base, tá? Por isso eles são chamados de indiferentes ou neutros, tá bom? Aí a gente tem 3 exemplos que são os importantes, que é o monóxido de carbono, o óxido nitroso ou monóxido de dinitrogênio, que é o N2O, e o óxido nítrico ou monóxido de mononitrogênio, tá? Então, são esses 3 óxidos aqui que são neutros ou indiferentes, tá bom? E por último, a gente tem os óxidos duplos, mistos ou salinos, que são óxidos bem específicos, viu, gente? Eles se comportam como se eles fossem formados por 2 óxidos diferentes. Em outras palavras, eles apresentam mais de um número de oxidação do mesmo elemento dentro do óxido que ele forma, tá? Então, por exemplo, a gente tem a hematita, que é o ímã natural, tá bom? Não, e é o ímã natural, na verdade, né? E eu acho que o nome disso aqui não é hematita não, viu, gente? Ele tem um outro nome. Porque a hematita é o óxido Fe2O3. Esse aqui tem um outro nome. É magnetita, se eu não me engano. Depois eu vou ver direitinho e coloco para vocês, tá? Aí eu vou corrigir e vou mandar esse arquivo aqui para vocês, tá bom? Que na verdade você tem a presença desses 2 óxidos aqui na estrutura, como se você tivesse esses 2 óxidos lá, que é o FeO e o Fe2O3, ou seja, a gente tem o número de oxidação mais 2 e mais 3 dentro desse óxido aqui, Fe3O4, tá?
E a gente tem esse outro exemplo aqui, que é o Pb3O4, que a gente tem o óxido de chumbo 2 e a gente tem chumbo mais 4 também, tá? Agora, repara que a fórmula é uma fórmula geral, né? Então, sempre a fórmula vai ser E, que é um elemento, O4, tá? Então, se vocês virem essa fórmula geral aqui, vocês já sabem que esse óxido é um óxido duplo, ou misto, ou salino, tá? Então, não são muitos exemplos assim, tá? Eles são óxidos bem específicos, tá certo? Depois disso, a gente tem também algumas variações dessas funções aí, da função óxido em relação ao oxigênio, né? Além dos óxidos, a gente tem os peróxidos e os superóxidos, tá? Nos peróxidos, o que acontece é que o oxigênio, ele deixa de ter o NOx-2 e passa a ter o NOx-1. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, a gente tem uma ligação OO dentro dessas estruturas, tá? Então, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, ele é H, ligação O, ligação O, ligação H, tá? Então, quando você tem essa ligação aqui, HOO, na verdade, o que que acontece? Esses átomos de oxigênio, eles acabam tendo que dividir a carga -2, tá? Porque, ó, se você reparar, o hidrogênio aqui, ele é mais 1 e aqui ele é mais 1. Então, você tem carga mais 2 para poder dividir com 2 oxigênios. Então, cada oxigênio fica com uma carga -1, né? Ou seja, ele fica com NOx -1, tá? Então, por isso, ele não é mais óxido, a gente chama de peróxido, tá? Então, no peróxido, o oxigênio tem NOx -1, tá, gente? Não vamos esquecer disso, tá? Então, o mais comum é o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é o único peróxido que é molecular, tá bom? Ele é o único que é molecular, os outros são iônicos, tá? Então, a gente tem os elementos que vão formar, além do hidrogênio, né? São os metais alcalinos e os metais alcalino-terrosos. E esses elementos, eles vão formar peróxidos iônicos, tá bom? Então, por exemplo, Na2O2 é o peróxido de sódio, K2O2 é o peróxido de potássio, MgO2 é o peróxido de magnésio, tá? BaO2 é o peróxido de bário, tá bom, gente? O que que acontece? A fórmula vai ser sempre essa, porque o íon que você tem aqui é o que a gente chama de O2, 2-, tá? Então, esse aqui é o íon peróxido, tá? No óxido, o íon óxido é o O2-, O2-. Percebe a diferença? Então, aqui eu tenho um átomo de oxigênio com carga 2-. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio com carga 2-, tá? Então, esse é o íon peróxido, tá bom? E para a gente terminar... bom, antes de lá, né? Só para falar um pouquinho de reação, eles reagem com ácido ou com base, tá? Então, com uma base, ele vai formar... Se ele reagir com base, não é base não, tá, gente? Eles reagem com água ou com ácido, tá? Então, aqui, ó, não é base, é água. Então, reagindo com água, você vai formar a base correspondente, né? Então, o Na2O2, que é o peróxido de sódio, vai formar, então, o hidróxido de sódio, tá? Agora, se ele reagir com ácido, como, por exemplo, o ácido fúrico, vai formar um sal e água. É a mesma coisa que acontecia lá com os óxidos básicos, né? Agora, eu só queria chamar a atenção o seguinte, a nomenclatura desses peróxidos é muito fácil, né? Porque como a gente não tem exceções, assim, de número de oxidação, é só o hidrogênio, os metais alcalinos terrosos, é só dizer peróxido e o nome do elemento. Só isso. Então, peróxido de sódio, peróxido de bário, peróxido de cálcio. Então, todos é muito simples. Peróxido de hidrogênio, que é a substância que é usada para fabricar água oxigenada, tá bom? Então,
você vai ver lá no frasco de água oxigenada que você tem uma solução tantos por cento de peróxido de hidrogênio, tá? E é isso que dá aquele... na verdade, quando você coloca aquilo na pele, ele gera oxigênio, né? E aí tem gente que usa isso como bactericida, né? E aí ele, como gera oxigênio exatamente no local onde você colocou, ele mata os germes, né? Os bactérias, os vírus que estão circulando por ali. A única questão é que esse troço, ele irrita a pele, irrita o machucado. Então, muitas pessoas aconselham, médicos e tal, que não se use água oxigenada para fazer esse tipo de limpeza, né? Porque pode irritar mais do que se você usar outra coisa. Então, você pode usar, por exemplo, coisas à base de iodo, que também mata os micróbios, né? Então, é só um parênteses, gente. E por último, a gente tem os superóxidos. Nesse caso, o oxigênio ele vai ter NOx menos meio. E por que isso acontece? Porque a gente tem essa ligação aqui. São 4 átomos de oxigênio ligados entre si, tá? E aí isso vai, se lá no peróxido eles eram muito reativos, né? Aqui a coisa piora. Então, os únicos elementos que formam superóxidos são os metais alcalinos, tá, gente? Só eles e mais ninguém. Então, o número de superóxidos que existem desses elementos, né, é muito pequeno, tá? Então você tem, e a fórmula geral é essa aqui, LiO2, né? Na verdade, o certo seria escrever Li2O4, né? Seria o mais correto, e assim por diante. Mas, então a gente tem o superóxido de lítio, superóxido de sódio, o superóxido de potássio, o superóxido de rubídio, o superóxido de césio. São só esses que existem, tá bom? Bom, pessoal, era esse o recado que eu tinha que dar para vocês hoje, tá? Sobre, dentro dessa matéria, e os próximos vídeos que eu vou fazer são sobre reações, tá? Então eu já vou começar a falar sobre reações e vou falar e a parte de indicadores acho que eu já postei para vocês, né? Mas se der eu vou fazer um comentário depois sobre a parte de indicadores também, tá bom? Então, gente, ó, beijão, fiquem com Deus.